Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na sua terceira parte, ainda respondendo o e-mail da nossa querida irmã Débora, falando da questão da condenação, da morte de Saul. Você pode ver, minha querida Débora, eu queria ratificar ainda, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, aliás, capítulo 28, versículo 7 em diante, o encontro de Saul com aquela pitonisa, aquela mulher lá da gruta de Endor, e o que todo mundo fala é que aquilo foi um ato abominável e foi por isso que Saul morreu, e claro que não, Saul morreu, já lhe falei, já falamos para você que foi por causa da sua desobediência a Deus. Ele foi um rei realmente, coitado, muito fracassado. Mas uma coisa que ninguém se lembra é que aquela médium era uma mulher, aquela pitonisa, muito autêntica. Tudo que ela disse aconteceu. Saul não disse para ela quem era Samuel, nem quem era ele. E Saul diz, ela disse para Saul, o senhor é Saul, o senhor me enganou. Quem disse a ela? Porque Samuel disse para ela. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, eu queria chamar a atenção para você aqui, no versículo 15 do capítulo 7, tem uma curiosidade aqui que ninguém fala, ninguém nota. Primeiro que tudo que ela disse aconteceu. Ela disse, segundo que Samuel tinha dito para Saul, amanhã estarás comigo. E na verdade ele foi morto. É interessante que ninguém observa isso. E aqui ele diz assim, no versículo 15, 28, versículo 15, aqui eu estou no texto, a Bíblia hebraica. Vaiomer Shemuel al Saul, e disse Samuel para Saul, Lama risgastani, porque me fizeste la alot oti, porque me fizeste subir aqui. Ora, por que subir? Porque a crença, isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente acha que todo profeta, quando morre, vai para o céu. Não, ele disse, a crença judaica que vai para o Sheol, que quando se morre, vai para o Sheol, e daí porque ele diz, fizeste-me subir, que significava que ele estava embaixo. E outra coisa, quando o rei Saul pergunta à mulher, que vês? A mulher diz para Saul, eu vejo um Elohim que sobe. Vaiomer Raishai, disse a mulher, Saul, Elohim Raiti Olim Min Haaretz. Eu vejo um Deus que sobe da terra. Ora, todo mundo traduz isso aqui como eu vejo um fantasma, eu vejo uma sombra, eu vejo um demônio, que é para dizer que era Satanás. Mas ela classificou a palavra que está aqui, 28 Samuel, versículo 13, diz a mulher, diz para Saul, Elohim, um Elohim que sobe, Olim min haaretz, um Elohim que sobe da terra. Portanto, você observe que quando a gente vai ao texto hebraico, a gente procura, descobre muita coisa que a gente não conhecia, ou que não está no português e que é muito desvirtuado, e quando chega de ouvir dizer, ouvir dizer, quase sempre a gente perde a essência do original. Mas eu vou fazer só um pequeno parêntese aqui, voltar ao assunto ainda, Débora, para pedir a você que nos assiste, para adquirir as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o livro Bereshit, que é o Gênesis traduzido direto do hebraico para o português, em parceria com meu amigo Gade Azaria, lá de Israel. Portanto, adquira as nossas obras, que você estará colaborando com as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, que aliás estamos preparando uma reforma, uma melhora na nossa casa, e precisamos realmente da sua ajuda para adquirindo as nossas obras. E estamos também com DVDs disponível, com nossas conferências, tem títulos como Jesus e Nicodemo, Jesus e Madalena, as religiões,
o cristianismo primitivo, o espiritismo. Mas vamos voltar ao nosso assunto ainda, lembrando a nossa querida irmã Débora que a Bíblia está cheia de fenômenos de comunicabilidade ou de contato entre o mundo espiritual e o mundo material. Você vê, eu queria citar aqui agora para encerrar o nosso programa, porque o nosso tempo é curto, mas o livro do Gênesis, no capítulo 32, versículo 23 a 33, você vai encontrar lá um fenômeno interessante, que é a luta de Jacó com o espírito. Que espírito é esse? Que se intitulava anjo, materializado, que luta com Jacó a noite toda, até o raiar do dia, e não era nada mais, nada menos do que um espírito que já viveu entre nós, que estava do outro lado e que materializado veio lutar com Jacó. Portanto, um fenômeno de efeito físico que está na Bíblia. O que a doutrina espírita cientificamente explica esses fenômenos com o sedimento de ectoplasmas que vem ratificar o que está lá no Gênesis 32, 23 a 33. Pode ler. Pegue sua Bíblia e leia. Você que está começando, Débora, ou você, meu caro telespectador, leia esse episódio, que aquele local ficou conhecido como Fanuel, que Fan é face, e Deus, face de Deus, porque como Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo, aquele local ficou chamado de Fanuel, muita gente chama de Panuel, que é face de Deus, rosto de Deus, porque lá Jacó lutou com o Espírito. Está lá em Gênesis 32, versículo 23 em diante. Agradecemos a sua audiência, fique com Deus e vamos continuar com esse assunto que vocês estão vendo que não terminou ainda teremos mais informações no próximo programa. Fique com Deus e até logo, até o nosso próximo encontro. Muita paz.